Há um tempinho atrás eu fiz uma relação de 6 dicas, né, sobre investimentos em estúdios, e a última dica que eu falei foi sobre a baixa da demanda, que deve acontecer nos próximos anos, com a revisão do plano diretor. Na época, quando eu gravei, ainda não estava finalizado, estava nos trâmites ainda da Câmara aprovar, e ainda tinha ajustes que eles estavam fazendo, né? Então, aquelas dicas eram que a demanda em São Paulo é muito alta, por imóveis de locação temporária ou locação tradicional de 24, 30 meses. Eu havia comentado da poupança forçada, que é aquela ideia de você ir pagando mensalmente um valor e lá no final você tem um patrimônio que auto se paga. Eu tinha comentado sobre as administradoras, que ajudam muito para você ter toda a comodidade de deixar com elas para fazer todo o trâmite, tanto de colocar nos portais e deixar rendendo, os algoritmos deles também fazem muita diferença nisso, tanto também para check-in, limpeza, então as administradoras são super parceiras. Havia comentado das gerações, sobre as gerações das pessoas, tanto dessa nova geração quanto da geração anterior, faz sentido o uso dos estúdios. Havia comentado também do baixo risco, né, porque são estúdios de construtoras muito sólidas, geralmente. E também o mercado imobiliário brasileiro ele é muito blindado. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso. E tinha essa questão que ainda estava no trâmite, mas agora a Câmara aprovou, que é essa questão dos estúdios. Eu acredito que nos próximos lançamentos o número de estúdios reduza drasticamente. Como que funcionava, tá? A construtora, no plano diretor de 2014, a ideia não tem juízo de valor sobre, tá? Minha ideia não é falar se é bom, se é ruim, não é isso. É informar e te mostrar o porquê o investimento no estúdio é bom dentro disso, tá? A ideia no plano diretor era a questão da mobilidade. Então, perto de metrô, a 600 metros de metrô ou corredores de ônibus, era limitado o número de vagas. Só que esse número de vagas era uma unidade, era uma vaga, independente do tamanho do apartamento. Então, o que a construtora fazia? Ela coloca o prédio residencial com apartamentos maiores, de um lado, e do outro, uma torre de apartamentos de estúdios. Que aí, como esses estúdios teriam vagas, elas conseguiam tirar de um e colocar no outro. Só que agora, com a revisão do plano, como que ficou? Tem até um desenho interessante aqui. Ó, vagas de garagem. No plano anterior, é permitida uma vaga por unidade de apartamento independente do tamanho, lembra? Então você podia ter um estúdiozinho de 15 metros com uma vaga, só que eles tiravam essa vaga do estúdiozinho e colocavam no residencial maior. A primeira revisão do texto estava uma vaga de garagem por unidade de apartamento que tenha no mínimo 30 metros. Como ficou? Para ter direito a uma vaga, os apartamentos no eixo de transporte devem ter no mínimo 60 metros. Então, o que isso quer dizer? Se você tem um apartamento no eixo, desculpa, no eixo, como eles dizem, é perto de estações de metrô, por exemplo, eles não vão poder construir mais estúdios para dar essa vaga de garagem para o residencial maior. Então vai ter que construir no mínimo 60 metros de apartamento. Então não vai fazer muito sentido. E os apartamentos a partir de 60 metros já tem uma vaga e 120 metros já terão duas vagas. Então não haverá muita necessidade. E no plano anterior, 120 metros teria uma vaga, 160 metros uma vaga. Agora é possível eles fazerem 120 metros já com duas vagas, 180 com três, assim sucessivamente. Então não vai ter, digamos, a necessidade de fazer estúdios. Então, muito provável que diminua essa oferta. E aí, consequentemente, quem ficou aí com os apartamentos, quem comprou, quem vai comprar, né, os próximos estúdios aí que ainda estão no plano anterior e foram aprovados no plano sem essa revisão, então vão sair no lucro, porque provavelmente não vai mais ter a oferta de mais estúdios, não na quantidade que se apresenta atualmente, e a demanda vai sempre aumentando. Então, fica a dica aí. De repente, se quiser mais alguma sugestão, como eu disse anteriormente, trabalho com algumas das principais construtoras de São Paulo, e eu tenho algumas dicas de alguns lançamentos ou em obras, tanto de estúdios como apartamentos de 2, 3, 4 quartos, para você fazer um excelente investimento. Você pode contar comigo. Forte abraço e até a próxima.